Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu tô aqui falando a minha situação de sogro, de sogra, mas entendam como é a sua realidade. A gente pode ser um pai, uma mãe, um primo, um filho, sei lá, enfim, não, indiferente, sabe? Mas eu tô aqui contando pra vocês a minha experiência porque foi dolorosa, foi traumatizante. Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela é de Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, gente, já virou de lei fazer esse tipo de introdução. Segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque eu não sei se é o quê. Meu celular me dizendo que é pra simplesmente eu parar de gravar, parar de tentar me expor, tentar parar de desabafar um pouquinho aqui com vocês. Ou eu não sei que conspiração é essa, mas, gente, já é praticamente o terceiro vídeo que eu tenho que regravar, porque simplesmente meu celular não suporta e eu gravo igual uma trouxa 20 e poucos minutos de vídeo. Quando eu vou editar, quando dá em 10 minutos de edição, 6 minutos de edição, o vídeo simplesmente para e eu não consigo mais editar o vídeo. Então, gente, esse é o canal Ela é de Lua. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como a minha ex-sogra, ou seja, a mãe do meu ex-namorado, acabou com a minha autoconfiança e a minha autoestima social. Eu não sei qual vai ser o título desse vídeo, justamente porque é um título e um tema que pode gerar uma certa polêmica, um certo bloqueio até mesmo dentro de mim para falar sobre isso, porque a gente nunca sabe onde que o nosso vídeo vai chegar, a gente nunca sabe até que pessoas esse vídeo vai chegar, entendeu? Mas, como eu falei em um vídeo aqui no canal, que eu não sei qual foi, a nossa vida é feita de experiências e a maioria dessas experiências são compostas por pessoas que fazem parte dessa experiência. Então, a partir do momento que eu tô especificando que é a mãe do meu ex-namorado, que é a minha ex-sogra, não é porque eu quero expor ninguém nem nada, mas assim, é pra vocês entenderem e porque tudo isso faz sentido, entendeu? Todo um contexto faz sentido. Porque eu também, o ponto principal que eu quero falar aqui com vocês é sobre essa questão de que a gente é muito colocada, né, quando a gente é nora, tudo mais. Eu falo nora porque eu sou mulher, então eu falo por mim, tá, gente? Então, cada um pegue do seu jeito, pegue conforme a sua realidade. Mais uma coisa que eu acho que a gente precisa muito se desprender é essa ideia de que noras ou genros precisam buscar a aprovação o tempo inteiro dos seus sogros e etc. Então, esse vídeo é pra gente falar um pouquinho sobre isso, contando também a minha história pra vocês. Então, vamos falar sobre como a minha ex-sogra simplesmente destruiu a minha autoconfiança. A questão é que eu, Vitória, sim, fui sempre uma pessoa predestinada a buscar pela aprovação de outras pessoas. Isso é uma coisa também muito comum no ser humano. Eu não estudei exatamente aqui para fazer esse vídeo, mas eu acredito que sim, grande parte dos seres humanos são predestinados a buscar a aprovação de qualquer forma, entendeu? Então, às vezes, mulheres, a gente cresce às vezes com a ideia de que a gente precisa ser uma esposa perfeita, de que a gente precisa ser uma mulher perfeita, de que a gente não pode ter erros. Isso é o que, gente? Você não poder errar, você ter que ser perfeita para o outro, isso é buscar aprovação. Então, sim, nós crescemos predestinados a buscar a aprovação de outras pessoas. Isso é uma coisa que para mim é muito errado. Não que eu tenha crescido dessa forma, mas na minha cabeça eu acredito que por tanta situação que eu via dentro da minha casa, de tipo, a minha irmã mesmo eu tenho como exemplo na minha vida, porque a minha irmã, gente, nunca foi uma pessoa ruim, sabe? Sempre foi muito comunicativa com a mãe do ex-marido dela e a mulher não gostava dela simplesmente porque não gostava dela, entendeu? Então, vendo o exemplo, vendo as situações na minha cabeça, eu ficava achando que eu precisava da aprovação da outra pessoa, principalmente porque aquela pessoa ali é mãe do fulano que é meu namorado, entendeu? Então, a gente precisa sim se desprender dessa ideia, a gente precisa sim sair desse mundo que a gente precisa sempre buscar aprovação e buscar aprovação. Bom, uma coisa também que eu quero dizer aqui, antes de começar a falar mais e mais e mais, é que assim, eu já vi muitos vídeos sobre essa questão de nora, sogra, nora, genro, essas coisas assim, e o que eu quero trazer aqui pra vocês, gente, é um pouquinho mais da sensibilidade, porque a maioria das vezes quando eu vejo esse assunto aqui, é retratado de uma forma como se fosse uma competição. Quando a gente pensa em competição, a gente costuma pensar, a gente costuma relacionar a coisas que estão competindo, que estão lutando entre si, e não entre coisas ou pessoas que está uma em cima da outra e a outra se sente oprimida. A minha relação com essa pessoa era exatamente isso. Eu me sentia ao tempo todo oprimida, omissa, e na cabeça da pessoa eu não sei como é que funcionava, até porque eu não tô lá para dizer, não sei se era uma competição, não sei se ela gostava de mim, não gostava de mim simplesmente por não gostar, enfim, a gente nunca vai saber sobre isso, mas, gente, o que eu sentia era isso, que ela não gostava da minha pessoa, que ela não queria que o nosso relacionamento desse em alguma coisa, mas enfim.
Eu confesso que eu, Vitória, sempre fui uma pessoa predestinada a buscar aprovação para as pessoas e tudo mais, desde a minha infância. Eu já me submeti a muitas situações por não saber largar das pessoas, por não saber desapegar das pessoas. Mas assim, na minha infância não foi um gatilho, sabe? Que hoje em dia me afeta, porque hoje em dia eu sei muito bem pegar e descartar as pessoas que eu não quero do lado da minha vida, as pessoas que eu sei que não me fazem bem, entendeu? Mas essa questão com essa pessoa foi uma situação que me deu um gatilho profundo e que até pouco tempo atrás eu deixava isso me afetar. Às vezes, sim, eu deixo 10% entrar na minha cabeça e vir aquelas neuroses, entendeu, gente? E é uma coisa surreal. Pequenas situações que eu consigo lembrar, que era uma coisa que, assim, a gente tem essa pressão de que a gente precisa ser aceita, de que a gente precisa ser bem recebida, que eu acho que isso é o mínimo, a gente tem que querer isso mesmo, mas essa questão de querer ser aceita, de querer ser encaixada, de querer fazer parte das coisas, sabe? E isso era uma pressão que eu tinha dentro da minha cabeça e uma questão que eu tinha que também ele colocava em cima de mim, o filho dela colocava em cima de mim no sentido de que, vai lá se aproximar da minha mãe, conversa com ela, tudo mais, sendo que às vezes ele mesmo me trazia conversas que eles tinham que ela falava que ela não aceitava, que ela falava que ela não gostava assim completamente da minha pessoa, enfim, gente, eu não sei exatamente o que ela achava sobre mim de verdade, mas quando você escuta isso, você já pensa assim, a partir do momento que a pessoa não aceita e você percebe que, não aceito porque vocês são novos demais. E aí ela te trata normal, tudo bem, eu posso não aceitar, mas enfim, não é uma coisa com a pessoa. Mas a partir do momento que a pessoa fala que eu não aceito e começa a te tratar com indiferença, não te cumprimenta, sabe, não te corresponde no básico, né, da educação, então você começa a pensar que é alguma coisa relacionada à pessoa, sim. Então esse nosso bate-papo de hoje é uma coisa mais sensível, é uma coisa que sim me trouxe traumas, me trouxe inseguranças, me trouxe medos, me trouxe, assim, gente, um pavor e um desespero para que eu fosse aceita pelas pessoas. Então, por isso que eu digo que sim, ela foi uma pessoa que acabou com a minha autoestima, acabou com a minha autoconfiança e, enfim, me fez por muito tempo precisar ser aceita, precisar que as pessoas gostassem de mim. E não é qualquer pessoa, mas nessa situação específica. Então, assim, eu lembro até hoje que teve uma situação específica, assim, tal, que aconteceu, que foi quando eu percebi, gente, não tem como mais eu tentar, não tem como mais eu tentar me aproximar, porque é lutar sozinha, sabe? Que ele notava isso, essa indiferença entre nós duas, esse distanciamento entre nós duas e tudo mais. E eu, sinceramente, gente, eu sentia medo. Chegava ao ponto de eu sentir medo de me aproximar, chegava ao ponto de eu sentir medo de exercer o básico de educação, que é chegar e falar boa tarde, porque tinha dias que eu simplesmente não ouvia a resposta de volta. Então, às vezes, na cabeça do outro, é assim, eu falo com você, você não me responde, mas a partir do momento que eu paro de falar com você, aí você se toca e você acha que eu que sou o errado. Porque ela não está mais falando comigo, ou seja, não está tendo educação. Mas quantas vezes eu te dei boa tarde, quantas vezes eu te dei boa noite e você não me respondeu? Entendeu? Então, muitas das situações eram convertidas dessa forma. Muitas vezes eu fui taxada de que eu que não falava, porque ele me cobrava isso, ele me falava, cumprimenta, não sei o que e tal. Mas quantas vezes eu cumprimentei e eu não fui respondida? Entendeu? E a gente cansa, sabe? A gente cansa, essa é a verdade. Por mim, eu não iria na casa dele porque não tinha razão, sabe? Não tinha razão. Ia ficar uma situação chata, qualquer coisa que a gente tentasse fazer ou fosse fazer, ia ficar aquele grilo, né, no meio, assim. Enfim. A situação que aconteceu foi que um dia, eu acho que ela estava na cozinha, não vou lembrar direito como é que foi isso. E nisso ele falou comigo, ele falou assim, vai lá conversar com ela, tenta conversar, não sei o quê. E, gente, eu lembro até hoje o quanto que eu tava com meu coração acelerado naquele momento. Porque eu sabia que eu iria ser ignorada, sabe? Eu sabia. E eu tinha muita vergonha de pegar e tomar iniciativa sabendo do que provavelmente ia acontecer, entendeu? E nisso, tudo bem, eu falei com ela, aí eu fui, cumprimentei ela, falei assim, oi. Aí nisso ela me respondeu. Aí eu acho que eu perguntei alguma coisa, não sei se eu perguntei se ela estava bem ou se eu falei sobre alguma outra coisa, e ela não falou mais nada. Então, eu simplesmente esperei um tempo para pensar assim, será que ela não ouviu? E aí eu voltei para a sala para sentar. E, gente, aquilo ali para mim me mostrou que
Não adianta. Não adianta você forçar uma coisa que não tem, não adianta você buscar aprovação por alguém que, assim, não te dá o mínimo de volta, que é a educação, que é o básico, entendeu? Então, dali em diante, eu passei a demonstrar para ele a minha falta de interesse em cativar alguma coisa nesse relacionamento entre nós duas, sabe? E o que eu falo para vocês, por que que tudo isso me trouxe traumas? Não foi só essa situação específica, tá? Mas uma que eu lembre mesmo foi essa. Mas a questão da indiferença era isso, a questão de a todo momento que se referia a mim, parecia que dizia, dava a entender que eu não era o suficiente, né, para o alecrim dourado. Enfim, é complicado, gente, mas vocês não conseguem mensurar tudo isso, como que foi, como que se desenvolveu dentro de mim. Porque assim, eu sei o quanto isso me afetou, porque quando eu conheci a mãe do meu atual namorado, eu lembro que quando eu fui na casa dele pela primeira vez, a gente não estava exatamente namorando. Nós não estávamos exatamente namorando, a gente estava ainda se conhecendo e tudo mais, mas foi por uma situação inusitada, calhou que eu fui lá na casa dele. E, gente, vocês não sabem o quanto eu estava desesperada, porque eu sentia que eu precisava daquela aprovação, sabe? Uma coisa que é errado também, porque a gente não precisa da aprovação de ninguém, a gente não precisa se matar, a gente não precisa fazer coisas que a gente não quer para buscar a aprovação de outra pessoa, sabe? E eu tinha aquele trauma de a todo momento achar a pessoa vai ser falsa comigo, a pessoa vai ser leve trás comigo, a pessoa vai rir na minha cara e depois vai atrás nas minhas costas, vai falar mal, vai coisar. Então, gente, até eu me tirar essa ideia da minha cabeça, no início desse meu relacionamento atual, foi um período. Foi assim, uma reflexão mesmo, porque depois eu também me dei conta que se acontecer isso, não vai ser por conta de mim, vai ser por conta do caráter da outra pessoa. Se acontecer a situação, vai falar mais sobre a outra pessoa do que sobre mim. Mas vocês não imaginam o quanto eu realmente relutava dentro de mim. Às vezes, no início, eu forçava papo, eu forçava conversa, porque eu achava que a gente precisava disso, que eu precisava ser amicíssima dela, que eu precisava, sabe? E tudo isso foi de tudo que veio lá atrás. Mas com o tempo, eu fui percebendo que não preciso ser assim. Com o tempo, eu fui percebendo que a mãe dele mesmo era uma pessoa que, com os poucos, ela não falava, mas com poucas coisas que ela fazia, que ela demonstrava, eu entendia que ela dizia isso. Você não precisa fazer isso, você não precisa tentar buscar a minha aprovação, entendeu? Porque uma coisa também que ela passou muito para os filhos dela é isso, de que eu posso não gostar, posso não aprovar, mas a vida é sua. E é isso, gente. Realmente, a vida é do outro, não é nossa, entendeu? A gente pode sim analisar situações, perigos, tudo mais, alertar, mas a partir do momento que a pessoa, sabe, isso que, enfim, isso que me coisava na cabeça e me deixava frustrada. Uma coisa que eu preciso dizer, como eu falei naquele outro vídeo lá, parem com essa ideia, a gente precisa parar com esse tabu de que, ai meu Deus, a minha nora precisa fazer mover céus e terras por mim. A minha nora precisa fazer coisas que ela não quer, só para eu ver ela como a mulher ideal para o meu filho, a mulher ideal para minha filha, entendeu? E assim, lavar louça, essas coisas assim, sabe? Gente, eu sei que às vezes é o mínimo de educação que a gente pega e faz, mas quantas vezes, responde nos comentários, quantas vezes você pegou, falou que ia lavar louça na casa da sua sogra, na casa de alguém que você buscava aprovação, não porque você queria fazer isso, mas justamente porque você buscava aprovação daquela pessoa em alguma coisa. Quantas vezes você pegou, arrumou alguma coisa, fez uma coisa que dentro de você não queria fazer para buscar a aprovação de outra pessoa? Quantas vezes? Eu confesso que muitas vezes eu fiz isso. E hoje em dia eu não faço mais. Hoje em dia é aquela questão, é o mínimo de educação, é o mínimo que eu posso ajudar, é o mínimo que eu posso fazer, mas não é buscando a aprovação de ninguém, porque eu já entendi que eu sou eu, meu caráter é esse, eu não rio na sua cara e falo mal das suas costas, não sou. Então, se isso acontecer comigo, não vai falar nada sobre mim, vai falar mais sobre aquela pessoa que está fazendo aquilo contra mim, entendeu? Então, gente, foi um processo assim tão longo eu me curar disso, eu me desprender disso. E eu digo pra vocês que eu não tô totalmente curada, porque às vezes do nada bate uma neurose. Meu Deus do céu, será que essa mulher é falsa comigo? Meu Deus do céu, será que isso, aquilo, aquilo outro?
sabe? Me bate essas neuroses e tudo mais, mas assim, são coisas momentâneas. Eu sei que se isso acontecer no meu relacionamento atual, vai ser sim uma decepção, vai ser sim mais um trauma, vai ser sim uma situação que eu vou não estaria imaginando, essa é a real, entendeu? Mas, gente, é aquilo. O que fazem contra você e que você se vê numa situação que você não merece aquilo, não diz sobre você, diz sobre o que o outro é, entendeu? Então, vamos se livrar, vamos nos livrar desse pensamento de que a gente precisa da aprovação da outra pessoa. Mães, noras, pais, genros, seja lá quem for, vamos parar com essa coisa de que a gente precisa da aprovação do outro para a gente ser feliz. Vamos, vamos parar também com essa coisa de que a pessoa tem que fazer tudo na minha casa, tem que chegar lavando a louça, tem que chegar oferecendo, tem que chegar fazendo tudo para me mostrar que ela é boa o suficiente. Não, gente, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Então, hoje em dia, eu sinto sim as consequências, eu sinto sim as cicatrizes, as marcas que aquela situação me deixou, mas, enfim, eu não sei o que fazer mais com isso, sabe? Eu tento a todo momento parar. Quando eu percebo que, calma, peraí, porque eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que fulano me aprove alguma coisa, não tá certo, não vou fazer mais, entendeu? Porque é isso que a gente tem na nossa cabeça, é uma coisa da nossa sociedade, na nossa vida, assim, que as pessoas colocam a gente nesse papel, de que a gente tem que bajular a nossa sogra, do que a gente tem que bajular o nosso sogro, de que a gente tem que fazer um paraíso na vida deles, sendo que às vezes a gente não recebe o mínimo em troca. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu tô aqui falando a minha situação de sogro, de sogra, mas entendam como é a sua realidade. A gente pode ser um pai, uma mãe, um primo, um filho, sei lá, enfim, não, indiferente, sabe? Mas eu tô aqui contando para vocês a minha experiência porque foi dolorosa, foi traumatizante. Hoje em dia, às vezes, eu vejo a pessoa na rua e tudo mais e eu ainda não consigo sentir verdade. E é um bloqueio que tem dentro de mim que às vezes eu penso, será que eu não tô com neurose? Já passou tanto tempo, sabe? Mas não adianta. É exatamente isso que acontece quando as pessoas deixam marcas em você. Você tenta não desconfiar, mas já está ali, já está plantado, já está regado, já está colhido, já está semeado, já está tudo isso, entendeu? E isso é muito triste, gente. E, enfim, eu não sei, eu sei que eu falei bastante coisa diferente do que eu falei no outro vídeo. Enfim, não sei qual é o seu gatilho, não sei qual foi a situação também que te marcou a ponto de te traumatizar em todos os relacionamentos, em todas as relações que você vive, mas é muito triste quando isso acontece. Então eu peço tanto isso, cuidado, cuidado para você que é mãe, que é filho, que é, enfim, não sei, amigo, pai, nora, sogro, cuidado. Não coloque também um papel em alguém que não é da pessoa. Não conheça alguém buscando que essa pessoa faça tudo para buscar sua aprovação, sabe? Não faça porque isso machuca, isso dói. Perceba também os detalhes, não trate com indiferença. Principalmente, gente, situações assim, que, sério, até hoje, às vezes eu fico pensando, mano, quanta coisa eu ouvi que às vezes o tom de voz já mostrava, já me dava medo, já me dava insegurança. E, enfim, é isso. Eu me fechei realmente para aquela situação e talvez eu fui ingênua, talvez eu fui mente fechada, de que você deveria ter dado uma oportunidade, mas assim, gente, não dá, gente, não tem como a gente bater na porta, a gente não pode arrombar o espaço de ninguém, a gente precisa ter abertura, sabe? A gente precisa ser convidado, a gente precisa se sentir confortável também na situação. Então, esse é o bate-papo de hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra, gente, para de buscar aprovação, você não precisa disso, tá? Seja você mesmo, seja uma boa pessoa, tá bom? Não estou aqui me vitimizando, por favor, espero que você entenda isso, tá bom? Conta aqui a sua experiência aqui embaixo, quanto a esses tipos de relacionamentos, que, sabe, é um relacionamento muito abusivo, essa é a verdade. Uma coisa também que eu falei naquele outro vídeo lá, porque que eu não sei, gente, eu vou tentar colocar algumas partes daquele outro vídeo por aqui. No meu caso, foi justamente isso. Eu estava oprimida e a pessoa que estava lutando, às vezes inconscientemente, né? Porque não era nada assim exposto, eram situações que você na hora achava que não, aí depois quando você estava sozinha você pensava, opa,
sabe? É como se fosse um relacionamento abusivo, que você não percebe as coisas naquele momento, depois quando você tá sozinha você pensa, poxa, mas não é que ele apertou meu dedo forte demais? Mas não é que ele apertou meu braço forte demais? E não são coisas que você percebe no momento, entendeu? Às vezes, quando você tá num relacionamento abusivo, a pessoa fala sobre a sua maquiagem, fala sobre a sua roupa, fala sobre os seus amigos, aí você, na hora, assim, você não percebe, mas depois, quando você tá sozinha, você pensa, poxa, mas a pessoa falou isso aqui? Entendeu, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de assistir os vídeos no canal, de assistir as minhas histórias aí, que tem bastante com vocês. Se você também quiser saber de alguma coisa específica sobre a minha vida, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar trazer um vídeo pra vocês. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.